Autocontrole. Ou você aprende a se controlar ou está fora do jogo. Simples assim. Qual que é a sua escolha? Olá, querida pessoa, estou de volta com um tema mega polêmico no mundo atual. Vamos falar de autocontrole, o que é e como desenvolver. Mas Miriam, isso é possível? Nesse vídeo eu vou te dar passo a passo para você aprender e aplicar. Mas antes, vamos lá? No tsunami da transformação, eu preciso que você curta para a gente crescer e que você compartilhe com mais pessoas. Então vamos entender de autocontrole? Em um mercado de trabalho cada vez mais volátil, o autocontrole tem se destacado como uma característica desejada por líderes e profissionais de alta performance. Sem essa habilidade fica difícil dominar explosões emocionais em situações estressantes e são comuns diante de todas as mudanças, opiniões contrárias à sua e às suas crenças. O resultado disso são discussões, intrigas, desunião, que vai comprometer o quê? O bom andamento da sua entrega dentro da sua empresa. No entanto, é possível gerenciar as respostas negativas a partir do autoconhecimento, da manipulação do ambiente e de técnicas de bem-estar e do Mindfulness, que é um tipo de meditação que a gente vai mostrar isso no próximo vídeo. Então, como que eu posso aumentar o meu autoconhecimento, meu autocontrole para fazer todas essas mudanças? Eu vou no passo a passo. Primeiro, o que é esse autocontrole emocional? Então, o autocontrole emocional é um tributo que torna uma pessoa capaz de dominar suas próprias emoções e impulsos decorrentes das emoções. Isso porque as emoções em si não podem ser controladas, pois elas são reações espontâneas e automáticas, dependendo da situação. Tá? Então, como diria um dos maiores escritores de todos os tempos, William Shakespeare, não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Ou seja, nada podemos controlar a emoção gerada por impulso, mas podemos reconhecer e o autocontrole para as respostas dadas a essa situação. Nesse sentido, a autodisciplina funciona como um tipo de filtro que nos permite escolher a maneira de dizer alguma coisa. Significa que para exercer o autocontrole é preciso diminuir ou deixar a impulsividade de lado no momento dado um espaço de análise racional do cenário que está acontecendo. Então vamos para um exemplo simples sobre isso. Imagina que ao chegar ao seu local de trabalho, você encontra sua mesa totalmente bagunçada, uma zona, e você tinha deixado tudo bonitinho. E imediatamente você fica puto da vida. O comer isto! Né? E aí você quer buscar o culpado. Então, seu primeiro impulso é gritar e exigir que aquilo, que o culpado se apareça para arrumar tudo que fez como estava, você vai ceder esse impulso e você vai provocar uma onda de grandes discussões, despertando reações explosivas por parte de alguns indivíduos, Então, o que eu vou fazer? A outra parte em que eu posso trabalhar, é justamente internalizar aquela situação, parando para pensar no porquê daquela desorganização. Então, para gerenciar a raiva, vai até numa cozinha, toma um café, vai no banheiro, olha para frente do espelho, respira e depois vai buscar para entender o que aconteceu. Sem olhar para os lados, vai direto para a sala daquele gestor, com calma, pergunta o que aconteceu. Um tom calmo, informando que você quer entender sobre aquilo, aquela bagunça. E aí o que vai acontecer? O seu líder vai te explicar que aquele caos foi para achar um documento. E aí, nesse exemplo, você conseguiu ir com calma buscar o que aconteceu, Se você tivesse explodido, acusado, você estaria causando todo um distúrbio e muitas pessoas ficariam chateadas com você. A partir do momento que você foi para frente do espelho, foi para a cozinha, respirou e foi em busca do porquê que aquilo aconteceu, tudo muda, tá? Então essa motivação para deixar essas distrações de lado é justamente para você focar que a decisão e o resultado depende da sua escolha e da sua atitude. Então lembre-se sempre disso. Tem vários benefícios o autocontrole, tá? Primeira coisa, melhoria na qualidade de vida, maior harmonia, e convivência social, o aprimoramento dos resultados, maior alcance nos seus objetivos, conquista do equilíbrio emocional, entre vários outros. Miriam, então qual é a importância
importância desse autocontrole? Primeira coisa para desenvolver o autocontrole é permitir essa adaptação profissional e pessoal em diferentes situações, levando as respostas adequadas e moderadas. Graças ao autocontrole é possível abrir mão de rápidos momentos de satisfação em prol de um bem maior, que inclua a sua família, o seu trabalho, a sua comunidade. Então, é o caso de negociações policiais que salvam vidas porque justamente conseguem controlar esses cenários tensos. Então, os negociadores tendem a trabalhar na emoção à flor da pele e nos comportamentos impossíveis do outro. E aí a autodisciplina é fundamental, né? Que vai favorecer essas respostas de concílio e pacificadoras. Então, o autocontrole é uma peça para alcançar metas, realizar tarefas que vão exigir concentração em um período de diversão ou descanso. Então, é uma ferramenta da nossa mente que pondera sacrifícios e que vale a pena. E é vantajoso, por exemplo, poupar dinheiro para uma férias do que você comprar ali no impulso de uma promoção. Então, eu preciso trabalhar todos esses cenários, né, do autocontrole, e aí você se torna protagonista do campo do sentimento e do mecanismo da inteligência emocional. O autocontrole colabora para o autoconhecimento, pois só é possível gerenciar aquilo que conhecemos. E aí eu preciso dessas ferramentas, de descobrir esses gatilhos que vão desestabilizar nossas emoções e produzir essas respostas negativas. E aí eu posso manipular, né? Então nisso eu tenho lá um vídeo sobre autoconhecimento que eu vou pedir o editor para deixar aqui em cima. Então, dicas para manter esse autocontrole, né? Quando o assunto é autodisciplina, há alguns pontos que merecem nossa atenção. Ao contrário do que pode parecer, exercer o autocontrole existe um repertório diferenciado, orientado à situação do comportamento social esperado de cada um. Nos dias de hoje, gente, desempenhamos milhões de papéis, né? E então o autocontrole precisa estar alinhado com esses nossos papéis. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu, por exemplo, tenho 38 anos. Estou professora, empresária, auditora, consultora, mãe, esposa, amiga. Então, 1001 papéis. E para cada um desses meus papéis, eu reconheço um tipo de autodisciplina. E a minha postura em casa, com certeza, ela é diferente no trabalho, que é diferente na faculdade. Então, analisando essa questão, tem um artigo de Harvard que cita as 3 principais razões para o autocontrole. Então, primeira coisa, o autocontrole é um recurso cognitivo e finito. Diferentes tipos de autocontrole, nós necessitamos, né, dos mesmos recursos. E exercer o autocontrole pode afetar negativamente o autocontrole futuro se não for renovado. O que é isso, Miriam? É necessário repor nossas fontes de autodisciplina, o que explica por que a probabilidade das reações impulsivas aumenta quando estamos agindo sob pressão. Então, uma dica inicial é que você trabalhe para repor o seu autocontrole, descansando sua mente, focando no cenário presente e diminuindo as pressões e preocupações do seu dia a dia. Aí você está pensando aí, Miriam, então pelo amor de Deus, como ter controle em situações difíceis? Então, entenda uma coisa, crises e situações difíceis exigem um grande esforço para o autocontrole. Então, o seu impacto é gerado a respostas da mesma proporção. Então, a gente acredita que seja possível manter o autocontrole nas adversidades. Então, o segredo é o foco. Seres humanos, e um dos primeiros momentos que a gente tem numa fase difícil vai causar mal-estar, raiva, entre várias outras emoções. Então a gente precisa focar nossa atenção no objetivo maior. Então as lições operacionais que ajudam a desvaziar a nossa mente. Então, em seguida a isso, fica mais fácil aplicar o filtro da racionalidade, da autodisciplina para tomar decisões mais assertivas. Então, Miriam, como que eu faço esse autocontrole no trabalho? Então, esse estudo que eu falei para vocês de Harvard, que eu estudei aqui para fazer esse vídeo, ele vai falar sobre questões muito importantes para a gente, tá? E aí a gente vai ter que, além dos fatores que vão impedir a manutenção do autocontrole, o artigo vai citar 3 exemplos que a gente vai precisar aplicar. Permita-se descansar e renovar o autocontrole. Treinar a mente em técnicas de meditação. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre meditação para vocês. Essa ferramenta de autodisciplina é fantástica.
Segundo, pratique e estimule a empatia. Reveja, se necessário, as políticas dentro da sua empresa que pode diminuir esse autocontrole dos funcionários, né? Então, o estímulo à felicidade forçada, aquelas empresas que falam assim, sorriso o tempo todo no rosto, né? Então, é mais saudável reforçar a abordagem empática, ou seja, de você solicitar que os empregados entrem em contato na empatia com o cliente. E o terceiro é ter regras de comportamento. Essas regras de comportamento, né? Se você tiver numa posição de liderança, crie uma cultura que impeça o comportamento negativo em ocasiões de baixo autocontrole. Invista em regras claras e éticas. Então, como ter esse autocontrole dos sentimentos? Então, nós podemos definir os sentimentos como um estado emocional, ou seja, a forma como que sentimos diferentemente das mais diversas situações, tá? Então, por exemplo, a gente pode acordar num dia com situações, com uma sensação ruim, né? Isso porque a gente teve um sonho ruim ou um barulho. E aí, para controlar esse sentimento, essa tristeza, esse mal-estar, é preciso autoconhecimento para a gente identificar o gatilho daquilo que desencadeou essa resposta emocional negativa. E aí ele está ligado à nossa memória de registrar algo que é bom ou ruim, né? E aí a gente vai invocar aquilo que nos levou a alcançar ou nos levou a isso. E aí, se a gente consegue descartar essas memórias e emoções, né, a gente vai mudando ao longo do tempo e vai reforçando as lições e reduzindo o impacto negativo. Então, a dica aqui é questionar os pensamentos sempre que for possível, adicionando a racionalidade para quebrar as respostas impulsivas, né? Vale também controlar as emoções de modo ativo, modificando o ambiente, provocando estados emocionais e reações positivas. Então, por exemplo, escutar uma música relaxante, postergar uma decisão para um momento que você está mais tranquilo, tá? Então, aquilo que eu falei, vai no banheiro, reflita, faça uma meditação para acalmar. Então, como ter o autocontrole emocional, tá? Explique que as emoções em si não podem ser controladas, tá? Mas, por outro lado, as emoções mais primitivas, por exemplo, o medo, eu consigo ter formas de adaptar. Então, o medo nasce do instinto de autopreservação e sobrevivência. E ele é bastante útil para os primeiros seres humanos lá da onde a gente surgiu, né? E aí ele é uma resposta imediata, ou seja, quando eu estou em risco, correr de uma forma veroz, volta. Então, o medo nasce do instinto de autopreservação e sobrevivência e tem sido bastante útil para os primeiros seres humanos que habitavam nas florestas, né, perigosas há 70, 80 mil anos. E aí, quando deparava com um tigre, a resposta imediata era avisar o cérebro daquilo, uma descarga de adrenalina e que fazia a gente correr e esconder rapidamente. Entretanto, na sociedade atual, o medo acaba limitando o crescimento profissional e pessoal de muita gente, impedindo, por exemplo, que torne bons comunicadores e oradores. Diante de uma multidão, o receio de serem envergonhados ou desacreditados encadeia a mesma resposta primitiva perante o animal, né, perigoso. E aí, nos dias atuais, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba pensando como é que a sociedade vai pensar de mim, se vai gostar de mim, e a tendência é paralisar. Wow! Okay. E aí faz a pior escolha, as pessoas fazem pior escolha, com várias reações, inclusive, né, fica com mão suada, pernas tremendo, palpitação, né, por medo de falar, por exemplo, em público. Então, essas emoções, né, que o medo gera na gente é automático. E como que a gente diminui essas reações, né, que implicam encarar e lidar com o medo? Aceitando que as falhas são emocionais. Eu, por muitas vezes, falho aqui nos vídeos, né? Algumas coisas a gente vai cortar. Vocês acham que eu não tenho medo de dar palestra para várias pessoas? Eu cheguei em auditório com 500 pessoas. Gente, da barriga fica geladona. E isso vai trabalhar, a gente precisa trabalhar as nossas emoções. Eu brinco que eu falo o seguinte: medo, vão comigo mesmo, tá? E aí eu vou vivenciar essas emoções por um período breve e em seguida eu vou mudar o meu estado emocional, né? Eu brinco que eu dou a mão do meu medo e vou. E aí eu falo, né? Miri, é fácil. Não, mas é simples. Eu vou comendo mesmo e faça acontecer. Permite testar. Então, uma das coisas que eu faço muito é respirar. Quando eu tô para ser chamada, respiro fundo, solto, respiro fundo, solto, justamente porque é uma ferramenta, né, da meditação que
que ela é fantástica para aumentar o foco. A gente chama atenção na hora que eu estou respirando, eu estou prestando atenção na minha respiração e faz eu esquecer daquilo, né? Faz eu mudar o meu foco ali nessa situação de crise, tá? Então, o mindfulness, que é um tipo de meditação, não está relacionado à religião, está relacionado à forma de meditar. E aí, meditar, muitas pessoas acham que meditação é esvaziar a mente. Não, gente. Meditação é manter concentrado nas atividades rotineiras e no agora, no foco, tá? Segundo a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a meditação é um estado em que nos permite de deixar de fazer coisas no estado automático e estimular a fazer as coisas mais conscientes. Então, a partir do estado, conseguimos então direcionar nossa atenção, nosso foco naquilo que realmente importa, né? E aí vivenciando esse momento do agora. E aí, com o tempo, com a prática, com a disciplina, né, o nosso cérebro vai nos ajudando com o autoconhecimento a gestão dessas emoções. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você exercitar o autocontrole, né, através da atenção plena, propostos aí na meditação. Observe com mais consciência ao realizar suas atividades do dia a dia, né, como ao comer, sinta o cheiro e a textura daquele alimento, foque em cada mordida, na mastigação, não deixa no automático, para você tornar o que? Consciente e focar no presente, porque a gente fica muito dividido em 3 tempos. O que são esses 3 tempos, Miriam? A gente tem o tempo do passado, né? Quem vive no passado vive em depressão, e o tempo do futuro. Quem vive no futuro vive ansiedade. Então, dentro dessa dinâmica do tempo, eu falo que a gente tem que ficar 10% do nosso tempo no passado para aprender com ele e não cometer os mesmos erros. E 20% no futuro. Por que no futuro? Para a gente criar algo que a gente precisa alcançar. Mas aonde que a gente precisa de 70% do nosso tempo? No presente. Então a respiração, a técnica da respiração da meditação é muito ter consciência do ar entrando, ar saindo. Então respira pelo nariz, solta pela boca, né? Vai para frente do espelho, vê esse movimento. Quando eu tô falando da alimentação, tomar consciente na hora de comer, né? Porque tem coisa que a gente faz muito no automático, a gente chama o nosso foco para nossa atenção daqui. Então haja com consciência, né? Identificando e eliminando essas distrações do seu dia a dia, tá? E encontre o termo certo que vai descrever esses sentimentos que você vai ter. E isso ajuda a compreender as reações do seu corpo e mente. Então não seja crítico em relação à experiência. Em vez, né, de atuar com juízo dos seus pensamentos, observe a mensagem que eles expressem. Vivencie cada emoção de maneira neutra, sem carregá-las de crítica, tá? Outra técnica de autocontrole é o pensar devagar e sempre. Autocontrole é um recurso da nossa mente, como tal pode se esgotar. Então use com sabedoria, escolhendo situações necessárias para manter a autodisciplina, quais você permita que haja com mais naturalidade. Conheça os efeitos negativos ao ceder a tentações. A autodisciplina vai nos permitir que você tome decisões mais assertivas, evitando aquelas consequências de desfechos negativos. E assuma um controle, um compromisso com o seu autocontrole. Todos nós nos importamos com a opinião das outras pessoas, ou maior ou menor grau. Por isso, assumir publicamente que você vai emagrecer ou concluir um curso de aperfeiçoamento ou uma pós-graduação vão te ajudar a ter perguntas e vão te ajudar a seguir com isso. Trace metas de forma clara. Se a ideia é desenvolver a autodisciplina para alcançar um objetivo, estabeleça o passo a passo para chegar até a sua meta de maneira detalhada, tá? Tem inclusive um vídeo que eu falo sobre PDCA, vai lá. Então, começar a pós-graduação em qual mês, em qual curso, em qual faculdade? Bem, saber detalhadamente. Isso vai permitir você entender mais sobre quais os hábitos que você tem, que você vai precisar mudar, controlar para ter esse maior equilíbrio, tá? E aí chegar a ter o processo seu de evolução, superando suas crenças limitantes, né? Em busca da mudança e do seu aprimoramento. A quinta dica é comemore principalmente as pequenas mudanças, tá? Oferecendo ao seu cérebro uma recompensa. Isso vai te auxiliar na autodisciplina, na mensagem que você está no caminho certo, reforçando atitudes positivas.
Pensa lá no treinamento de um cachorrinho. Quando ele faz algo certo, eu não dou um biscoitinho, é uma forma de recompensar. Com você não é diferente. Sexta dica, prepare-se. Quando souber, né, que vai enfrentar uma situação estressante, pense na reação mediante a isso, para você não ficar ansioso. Antecipe para você saber das respostas que você vai ter. Sétima dica, seja flexível. Nem sempre será viável manter o autocontrole e tá tudo bem. Então procure se adaptar e aprender com seus erros, criar mecanismo de escape, para evitar reações explosivas no futuro. Oitava dica, gente, pratique a gratidão. Quando você enxerga e percebe os pontos bons e inclusive aquilo que você precisa melhorar, é fundamental. Esse hábito de agradecer pelas condições de vida é fantástico. Todos os dias você pode criar uma lista com 5 coisas quais você é grato no início da manhã ou da noite. Isso vai fortalecer a sua sensação de gratidão e valorização pessoal. Isso é muito importante. Essa dica que eu quero falar aqui para vocês é uma das coisas que eu tenho feito agora nos últimos 90 dias, tá? Na minha família, todos os dias. Eu, meu marido e a Sofia fazemos o nosso momento de gratidão. E a gente fala 3 coisas que a gente tem gratidão naquele dia. Isso tem sido fantástico para me trazer e aprimorar e ensinar para a Sofia que mesmo nas situações adversas que acontecem no nosso dia a dia, a gente tem que ter gratidão, porque naquele dia eu avancei, tá? Então a dica aí do caderninho da gratidão fica aqui para vocês, tá? Entenda sobre os seus sentimentos. Tá? Então trabalhe o equilíbrio entre o lado racional e emocional, que é indispensável para desenvolver o autocontrole, tá? Procure entender como você utiliza esses 2 polos, situação que você acaba sendo mais emotivo, e analise sempre suas emoções, verificando se há excesso, veja suas fraquezas e procure trabalhá-las, né? Para você aplicar autocontrole. Mire, então como saber se eu tô tendo autocontrole e se eu tô melhorando nisso, tá? Você sente que desiste muito rápido das coisas, né? Desafiadoras, perde a paciência com facilidade? Talvez você não tenha tanto autocontrole como gostaria. É verdade. Esse é um dos sentimentos que geram a questão da falta do autocontrole, tá? Quando o indivíduo se sente que não tem autocontrole sobre seus sentimentos e comportamentos, pode ser mais desafiador permanecer motivado e focado nos seus objetivos. Depois, então, de ver esse vídeo aqui, você pode começar a fazer uma reflexão, uma autoanálise em situações do seu dia a dia e como você sente em relação a isso. Caso você chegue à conclusão que precisa aprimorar essa habilidade de controlar os seus impulsos, aplique aquilo que eu ensinei no passo a passo desse vídeo, né? E no autoconhecimento, na descrição das suas emoções. Peça feedback da sua família, dos seus amigos, e aí escolha essa decisão de entender e de evoluir diariamente. A evolução é diária. Eu não posso terminar esse vídeo sem falar do autocontrole e liderança dentro da empresa. Liderança tem a ver com inspiração, dar exemplo. Eu já falei isso em vários vídeos aqui. Daí a necessidade que as pessoas nessa posição tenham autocontrole. Elas são responsáveis pelo direcionamento das equipes. Então, eu preciso trabalhar as minhas emoções, tá? Não posso ser um líder que saia gritando, brigando. Isso vai atrapalhar o clima organizacional, tá? Então, um líder que não tenha um controle, um autocontrole, vai atrapalhar toda a produtividade. E aí o resultado disso são liderados inseguros, falta de autodesenvolvimento, falta de criatividade, e aí tem toda uma consequência. Então, estresse, gente, eu falo tem o estresse bom e o estresse mau, tá? Ele em excesso e recorrente traz diversos problemas, mas tem aqueles que vai nos fazer trabalhar, ter autocontrole das emoções, delas de uma forma mais madura, trazendo mais clareza e consciência, e a estrutura mental para que possa ser modificada, né, ali, e que muda as experiências. E aí que eu falo do estresse positivo, tá? Então, se você gostou, né, de entender sobre esse universo do autocontrole, comece a aplicá-lo, né? A ideia dos vídeos que eu trago para vocês é vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Aquilo que eu vou aprendendo na minha vida, eu quero repassar, a gente fazer tsunami, tá? Deixe seus comentários aqui, como que você tem feito no autocontrole, #Miriam me ensina, e bora
evoluir e avançar para o mundo transformar. Conto muito com vocês nessa evolução pessoal e profissional. Lembre-se que eu não posso me comparar ao outro, mas eu posso comparar com a Miriam. E a Miriam tem um compromisso dela ser a melhor versão dela mesma em relação à Miriam de ontem. Então, mediante a isso, eu vou te convidar a avançar, vou te convidar a ter clareza o quanto você precisa aprimorar o seu autocontrole. Miriam, e na hora que eu tiver com o meu autocontrole dominado? Preste atenção, a mudança é constante, a gente precisa evoluir diariamente. Eu acabei de falar aí no nosso vídeo, inclusive do estudo científico, do artigo, e enquanto mais você utiliza o autocontrole, mais difícil vai ficando. E então mais evolução eu preciso ter. Então lembre-se de nunca esquecer que a sua evolução ela é diária. E não se compare ao outro, compare sempre a si mesmo, tá? A gente tem aí hoje as redes sociais, né, demonstrando vidas maravilhosas, palcos maravilhosos, mas não mostra o bastidor, tá? E se permita testar. Vai ser fácil, Miriam? Não, vai, mas é simples, né? Eu tô aqui na evolução, já tô aí com o crescimento do canal, graças a esse nosso tsunami. Foi fácil lá no início? Não. É fácil agora? Não. Mas eu evolui muito. Se você pegar o meu primeiro vídeo, que inclusive eu falo eu enquanto Miriam, enfermeira, virando auditora, você vai ver uma Miriam travada, toda assim. E hoje não. Ah, Miriam, você não... Não, gente, eu gravo vídeo, sabe pra quem? Pra mim mesmo. Muitas vezes eu não penso quem tá do outro lado do vídeo, tá? No sentido assim, o que você que tá aí tá pensando da Miriam? Não, se eu pensar isso, eu não faço vídeo, tá? Eu penso no meu compromisso, na minha missão, né? Que eu falo que é uma missão, inclusive de Deus, de avançar e de ensinar. Eu, quando eu ensino, aprendo 2 vezes. E se deu certo na minha vida, eu quero que dê na vida das outras pessoas. E para dar certo na sua vida, é só você aplicar aquilo que eu te ensino aqui. Por isso, não só assista, mas faça acontecer por você, tá? Curta, compartilhe nosso canal, divulgue para os amigos para a gente crescer nesse tsunami. Vamos com tudo, seja a sua diferença. Um super beijo, vamos com tudo.